Fala, meus amigos e minhas amigas. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast aqui do Max Talk. Dessa vez com uma baita de uma convidada, com a Aline. A gente vai trocar muita ideia sobre experiência do cliente. Mais um episódio desse podcast que tem tudo. A gente está só começando, a gente está no segundo episódio desse podcast que tem tudo para ser o maior podcast de experiência do cliente, atendimento, marketing, vendas. Então, a gente quer trazer muito conteúdo de muito valor para todos vocês e a gente conta aí com a ajuda de todos vocês. Então, se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, deixa seu joinha, deixa seu comentário aqui, fala o que você mais curtiu nesse episódio. Se você está assistindo ou ouvindo esse podcast dentro do nosso canal no Spotify, deixa seu comentário também, deixa seu curtir aí, para a gente poder continuar produzindo esse produto esse conteúdo de qualidade, levando mais informações para vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre a receita de bolo para melhorar a experiência do seu cliente. Olha só, vamos ensinar vocês passo a passo. Vamos não, né? A Aline vai ensinar vocês, ela que é a expert nisso, né? Então, hoje a conversa vai ser com a Aline Piton do Monteiro. Ela é especialista em experiência do cliente, já possui mais de 22 anos trabalhando na gestão e otimização de experiência do cliente, já passou aí por empresas como a Messer Gases Brasil, Kimberly Clark, falou aqui para mim agora que passou pelo Santander também, mais um monte de outra empresa, a gente vai ouvir essas histórias com ela. Então, convido aí a Aline a fazer parte desse podcast. Aline, fica à vontade para se apresentar para todo mundo que está ouvindo a gente aqui agora, e ouvindo e vendo, né, porque vai ser postado também no YouTube. Então, fica à vontade para se apresentar da forma que você gosta de se apresentar para as pessoas. Oi, gente. Primeiro é uma honra ser a segunda convidada do podcast. Eu tenho certeza que ele vai aí que nem um foguete, né? Que só vai voar para frente. Bom, eu trabalho com experiência do cliente há muito tempo, quando eu nem chamava experiência do cliente ainda, né? A gente fazia otimização de canais, a gente fazia otimização de processos, a gente fazia desburocratização de interações, né? Então, tinha vários nomes para a mesma coisa. E eu acho que uma das grandes coisas que eu tenho orgulho assim na minha carreira é as coisas que eu escrevo. Eu escrevo faz muito tempo, comecei a publicar no LinkedIn, já faz 5 anos. Esses dias eu até me assustei que eu fui postar e veio um lembretezinho assim, seu primeiro artigo por aqui saiu há 5 anos atrás. Falei, nossa, Caramba, é muito tempo, caramba, né? muito Muito tempo. tempo. Então, assim, eu tenho bastante orgulho da minha carreira, mas como todo mundo, a gente sempre tem muita coisa para aprender, muita coisa para melhorar, tecnologias toda hora aparecendo, a gente tendo que se atualizar, né? Então, acho que é isso. Quando você fala, ai, vamos ter uma receita de bolo, né? Eu falo que é a minha receita de bolo, né? É que nem bolo de vó, né? Uma avó faz com leite, a outra faz com óleo, a mesma receita. Então, todo mundo vai ajustar e vai de acordo com a realidade, porque cada empresa é única, né? Então, o que funciona num segmento não funciona em outro, o que funciona numa empresa não funciona em outra, e tudo vai depender da maturidade. E é isso. É, Espero contribuir aí com vocês da melhor forma possível. O importante da receita é você seguir o passo a passo, porque o resultado, às vezes você muda o ingrediente, né? Eu gosto de cozinhar, né? Como um bom gordinho, eu gosto de cozinhar e eu fico pegando aquelas receitas no Instagram e tal. Eu tenho uma pastinha salva ali com a minha mãe e com a minha esposa, né? De receitas. E, e daí, às vezes, tô sem ideia do que vai fazer no final de semana e tal. Aí eu pego a pasta ali de receita, deixa eu ver o que vai fazer aqui, que daí na sexta-feira eu saio, já faço a compra que precisa fazer, já resolvo. Muitas vezes a gente esquece de comprar um ingrediente, a gente improvisa um outro ali, eu não quero comer essa carne que vai nessa receita, eu vou colocar uma outra. Mas o importante é a gente seguir aquele processo para que o resultado, no final das contas, seja o mesmo, né? Então, É quando a isso gente aí. fala em receita de bolo aqui, é exatamente isso. A gente vai apresentar para vocês um processo para vocês seguirem e muitas vezes, dependendo do tipo de negócio, do mercado que você está inserido, você vai precisar mudar alguns ingredientes ali
que no final das contas vai acabar dando o mesmo resultado. Então, a receita de bolo está exatamente aí dentro, né? Então, Aline, descreve para a gente quais são os ingredientes essenciais para ter uma ótima experiência do cliente aí. Quais são o que não pode faltar? Esses não pode mudar de jeito nenhum. Não podem. Esses não tem jeito de trocar. Essa é fácil, porque coisa difícil não deixa cliente satisfeito. E aí, quando eu deixo o cliente satisfeito, eu tenho lealdade. São os 3 ingredientes, só que um é codependente do outro. Eu acho que hoje existem muitas empresas muito focadas em NPS, muito focadas em CSAT, e esquece que eu não vou ter um cliente satisfeito se eu não tiver facilidade desse cliente, né? Então, eu sempre falo assim, não sabe por onde começar a experiência do cliente. Eu quero melhorar a minha experiência do cliente, mas eu não sei por onde começar. Bom, eu vou começar a partir de tirando todo o esforço do cliente, deixando a vida dele o mais fácil possível. E aí, mas meu NPS, né? Deixa o NPS, usa o NPS só como uma bússola ali. Deixa o NPS ali, não vou dizer de escanteio, mas não olha para ele agora. Existem outros indicadores que a gente vai olhar que vão mostrar para a gente se existe de fato uma facilidade da experiência do cliente. O norte desses indicadores é o CES, o Customer Effort Score. Meu inglês é fantástico. Não, quando a gente fala de esforço, a gente está medindo pelo SES. Tem lugares que medem o SES, quanto menor, melhor. Quanto maior, melhor. Isso vai muito da empresa, de como você se comunica com o cliente. No mercado brasileiro, o cliente, quando a gente pergunta, qual foi o seu esforço, né? Qual foi a facilidade de tal interação? Ele vai dar 5 estrelas se foi bom. Então, se a gente vai pela metodologia, a gente está lendo ao contrário. Então, a gente tem que adaptar o nosso público, tem que ver como o nosso público entende a pergunta, né? E às vezes, a metodologia está ali. A gente sabe como que faz, a gente vê, a gente tem certeza como que ela funciona, ela já foi provada. Mas a gente, às vezes, tem que fazer alguma adaptação para a gente conseguir falar com o nosso cliente. Eu tenho que falar a língua do meu cliente. Se eu entendo que o meu cliente entende que, para ele, quanto mais fácil, mais estrelas ganhas, maior é a nota, eu não vou fazer o que a metodologia diz, que eu vou dar uma nota baixa, né? Então, isso acho que é aquele ajuste que a gente faz na receita, tá? Como que eu vou medir o indicador, né? E depois, vinculado a esses indicadores, a gente tem vários outros indicadores. Por exemplo, se o tempo médio de espera do cliente, ele tá alto, tá fácil para esse cliente trabalhar com a gente? Às vezes ele fala que tá fácil depois da interação, mas se ele ficou muito tempo na linha esperando, muito tempo no canal de WhatsApp, no chat, ou qualquer coisa de atendimento, tentou falar com o gerente de conta e não conseguiu, depois o atendimento pode ter sido ótimo. Ele vai ficar satisfeito com aquela interação, mas o esforço que ele demandou para conseguir aquela interação acaba prejudicando a percepção final, que é aquela que a gente falou lá do NPS. Por quê? Porque quando ele mede NPS de fidelidade, ele fala assim, eu indicaria o Rômulo como excelente gerente de conta, mas para falar com o Rômulo é difícil. Então, ele vai lá, de vez ele dá o 10 do Rômulo, ele vai dar lá o 7, que ele vai ponderar esses 2 pontos. Então, eu sempre falo, não tem por onde começar, não sabe por onde começar, começa por facilidade. Olha lá a jornada do seu cliente, vê onde tem ponto de atrito, onde tem... nossa, eu percebi que eu tô tendo assim, eu tenho 10 mil clientes e 6 mil tickets abertos. Pô, se você não faz pedidos transacionais ali, será que é um volume bom? Porque tanta gente está entrando em contato comigo, né? Sendo que a minha base de cliente é tão pequena. Então, alguma coisa não tá muito clara para eles. E tem coisas que, às vezes, eu passei por uma empresa que, assim, um simples FAQ no site caiu 20% depois que a gente publicou e começou a comunicar isso. Porque o cliente ligava perguntas básicas, tipo assim, qual é o tempo médio, qual é o tempo da minha fatura vencer? Sabe? Eu fiz a compra, quanto tempo vai... Então, tem coisas que a gente, né, é comunicação. Passei por uma outra empresa e essa foi muito engraçada, porque a gente entrou lá, o problema da empresa era o churn, e vamos entender
Porque tinha O churn, para quem está ouvindo a gente aqui, é a taxa de cancelamento, né? A gente Isso. tenta traduzir algumas linguagens aqui para poder ficar É, mais fácil de todo mundo entender ali. isso, obrigada. E aí, a gente foi perceber que grande parte desses cancelamentos eram por causa de problemas financeiros que vinham se arrastando, né? Uma fatura errada. Gente, a gente fez um robô que começou a corrigir as faturas. Então aí saiu, para você ter uma ideia, a gente sai de 1,5 milhão de chamadas para 300 mil no mês. Nossa. Então, eu lembro que começou o mês de março e explodiu as chamadas. A gente tinha fatura vencendo em fevereiro, no dia 30 de fevereiro. Ô, doido. O erro do sistema. Entendeu? Então, às vezes, a experiência do cliente, ela tá simples de ser resolvida. É só a gente rever toda a jornada, ver o que impacta naquela interação, né? Então, por isso que eu falo que a receita de bolo, ela começa quando a gente vai falar assim, vamos misturar os ingredientes. Então, a gente vai pegar um monte de indicador que tem ali de facilidade do cliente. Então, tem abertura de ticket, tempo de espera, tempo médio de atendimento. Eu tenho uma lista aqui. Quantas vezes você tem que falar a mesma história diversas vezes? Ou numa mesma chamada, ou você só quer saber o status daquela chamada anterior e você liga e conta toda a história novamente, né? Não adianta o sorriso na voz do cliente. Não adianta o caixa da loja te atendendo com um sorriso, sendo que o processo de compra, de troca de um presente precisa da nota fiscal e do comprovante de nascimento da mãe de quem comprou. E você ganhou aquilo como presente, né? Então, assim, a gente precisa começar a simplificar a vida do cliente. Eu acho que um dos grandes expoentes, quando a gente fala mais antigos em relação a isso, é o Nubank. Você faz tudo no Nubank com muita facilidade. Ele é uma referência, a gente queira ou a gente não queira, gostando ou não gostando, ele é uma referência, né? E aí, quando a gente sai disso, a gente fala assim, tá bom, eu já tô deixando mais fácil, já tô desburocratizando, já tenho uma plataforma que o cliente manda todas as documentações, tá ficando lindo o meu processo. Agora, só que quando chega para falar com um humano, quando vai na loja da Zara, que todo mundo olha de cima e embaixo para ver se eu tô bem vestida e vou comprar ali, sabe? Quando eu vou. Mas aí, quando eu ligo para outro lugar, ele sorri e fala comigo, mas nunca me manda o produto. Ou o atraso chega depois de. Né? Então, aí a gente precisa treinar a nossa equipe. E aí, principalmente, quem lida diretamente com o cliente. Toda empresa ela deve ter uma cultura voltada para o cliente, porque não existe empresa sem cliente. Né? Isso é fato. Então, todo mundo. Isso é fato. O processo dele faz um mínimo, mas ele impacta o cliente de alguma forma. Mas eu sou financeira, eu faço planejamento de tributos. Só que se você não fizer um planejamento de tributos adequado, isso vai impactar no cliente lá na frente. Numa nota No mínimo, o fiscal. cliente vai ser obrigado a pagar mais caro, né? Porque você vai ter que aumentar seu preço para poder cobrir o tributo. Exatamente. Então, assim, tudo impacta o cliente de alguma forma. Então, quando a gente fala isso, aí a gente fala assim, então vamos treinar principalmente quem interage. Eu duvido que a Zara goste da fama dela. Eu duvido que e eu tenho certeza que o Nubank trabalha cada dia mais pela fama dele, de ser Com fácil. toda certeza. Isso é Entendeu? um reforço de cultura, na verdade, né? Então, Exatamente. se o Nubank não faz um reforço de cultura todo dia, de que o cliente dele vai estar sempre em primeiro lugar, que o cliente dele precisa ser bem atendido, principalmente ali pelo aplicativo, que é o ponto principal de contato, né? Já que ele não tem agência nenhuma, mas você consegue conversar facilmente a qualquer hora do dia. À noite eu nunca tentei falar no Nubank, não, mas final de semana eu já falei Uhum. com o pessoal lá e tem lá um atendimento humano, né? Você passa ali por um chatbot, o que é comum fazer, É uma porque triagem, pode. né? Porque às vezes a pergunta é uma pergunta muito corriqueira mesmo, então o chatbot ele Uhum. vai te responder e tal, mas o humano está ali disponível para poder te responder, né? Então o Nubank é um baita reflexo disso, de cultura, do cliente centrado em tudo, e essa cultura, quando você fala da Zara, acaba
refletindo numa cultura muito diferente, né? Então, Exatamente, é o que a gente chama de vai da silos, cultura né? de cada um. É o que a gente chama de silos. Eu acho interessante que às vezes as empresas elas querem ter uma cultura, elas querem ter uma experiência voltada para o cliente, uma experiência excelente, mas esquece que todo mundo está envolvido. Então eles focam em vendas, eles focam em atendimento e algumas empresas têm uma área de sucesso do cliente e marketing. Eles focam essas quatro empresas, fecha aquilo e fala assim, isso daqui é a experiência do cliente. E não é. A gente tem que ter. Tem programas de embaixadores que eu acho que são super interessantes quando a gente fala de cultura. Por quê? Porque você pega líderes naturais das áreas, e aí eu sempre falo, o importante é que não sejam líderes de papel, o coordenador, o gerente. Tem aquele analista sênior, aquele analista pleno, que ele é um líder natural, ele é uma pessoa engajadora do time. Né? Então, mapeia junto com o pessoal da empresa, esses líderes, faz um trabalho de embaixadores, forma aquelas pessoas em CX para que elas compreendam indicadores de CX, é quase um trava-línguas para mim. Para que eles entendam o que é uma cultura e eles sejam porta-voz da área de CX dentro da companhia. Para quando tiver uma decisão dentro da área deles, tem alguém que fala assim: opa, mas como isso vai impactar o cliente? Né? Porque às vezes o que falta dentro de uma decisão de uma área que não está lidando diretamente com o cliente é alguém para lembrá-lo de como isso vai impactar o cliente lá na frente. Porque, mas isso é mais fácil para mim. Tá, é mais fácil para você. Mas e para o cliente, como vai impactar? Né? Então, eu acho que é bem importante. E por isso, voltando, né, na receita, quando a gente vai misturar os ingredientes, entra a satisfação. E aí que o bom atendimento, uma escuta ativa, um comportamento proativo, empatia. Tudo isso que a gente acha lindo no papel é colocar isso em prática. Ah, mas não dá certo na prática. Dá. É muito difícil. Por isso que a cultura ela precisa vir primeiro. E eu acho que é mais difícil ainda quando a gente fala desses termos, né? De proatividade, de empatia na voz, de sorriso, né? De escutar o que o cliente quer realmente, porque às vezes a gente tá. Não sei se alguém aqui, não sei se você já passou por uma central de atendimento. O cara tá com 3 sistemas, normalmente uma única tela, o cliente reclamando aqui, ó, de um lado, ele trabalhando aqui com o mouse, com o teclado, reescrever tudo que o cliente está falando, procurar a solução, ir no outro sistema, fazer o cara. É uma loucura. É uma loucura, é desumano. Né? As operações que eu passei, eu sempre brigo por orçamento, que o primeiro orçamento que eu quero é 2 telas para Duas atendente. telas. Sabe? Porque é desumano. Existem empresas que elas têm um sistema de logística, um sistema de pedido, um sistema de CRM, um sistema para iniciar o atendimento, um sistema para ver quais os produtos. Por quê? Porque são várias aquisições e com o tempo isso. Imagina para o cara pergunta assim: oi, tudo bem? Eu quero saber quando vence meu contrato, qual que é o produto que eu tenho, qual que é o valor, e o meu último pedido que eu fiz no dia 15, quando vai chegar? Aí ele tem que procurar nos 15 sistemas para poder conseguir dar cada uma dessas respostas, né? Exatamente. E o cliente não quer ficar 15 minutos esperando, né? É. Então, a gente tem que começar a pensar e quando a gente fala, ah, mas é lindo, no papel é difícil, é trabalhoso. Quando a gente vende um BPO, então, quando a gente contrata um BPO, porque normalmente o atendimento, ele é um BPO, a gente tem que ter ideia de quem está ali atendendo. Início de carreira. O salário não é um dos mais atrativos. São pessoas que não moram perto do local de trabalho. Elas não conhecem o seu produto. Elas não conhecem o seu cliente. Como você faz para que elas sentem pertencentes à sua cultura? Uhum. Não adianta você querer que ela tenha empatia, proatividade, escutativa, se ela nem entende o que ela está fazendo ali. Qual que é o seu papel? Qual é o papel daquela empresa na sociedade? Qual que é a cultura daquela empresa? Então, coloca um orçamento a mais ali no começo do ano, no final do ano anterior, por um trabalho de pertencimento desse BPO para dentro da empresa. Para quê? Para que eles comecem a entender como que isso funciona, como que funciona o antes deles, para eles falarem assim, poxa, eu gosto dessa empresa. Tem coisas assim que a gente fala e não é querendo menosprezar a carreira, mas, por exemplo, todo mundo aqui
imagino, né? Quem não sabe procura na internet que eu não vou explanar os salários. Mas tem mais ou menos a ideia de quanto recebe um agente de atendimento para Uhum, sustentar uma casa? Gente, façam ações que dê camisetas que o povo pode trabalhar, que ele não tem que gastar a própria. Quanto custa isso dentro do orçamento de uma empresa? Colocar uma camiseta bonita, uma polo legal, sabe? Uma jaqueta para eles irem trabalhar no frio. Isso não custa nada no orçamento de uma grande empresa. uhum. Nada. E faz uma baita Concordo diferença no totalmente. BPO, Uhum, sabe? Ele não precisa gastar aquele dinheiro dele que ele está sustentando a casa, tá pagando a faculdade, tá correndo com a vida dele para gastar com isso. Porque eu falo que, para mim, o uniforme é a melhor invenção da Terra. É uma pena que todo mundo não usa, é. né? Ele chega ali, tem aquele uniforme, vai trabalhar e pronto, não tá gastando a roupa dele, ele não tá comprometendo parte do salário dele com aquilo. A gente tem que. Não adianta a gente querer uma satisfação, tudo isso que a gente prega, se a gente não olha o básico. Lembra a pirâmide de Maslow, que todo mundo estuda na escola, né? Qual Aham. que. Pra gente chegar lá na ponta, a gente precisa do básico. Se o básico não é bem atendido, a gente não consegue alavancar. Então, se o cara que está lá no BPO, ele não entende qual que é o propósito da empresa, ele não entende o papel dele dentro desse propósito, sabe? É muito comum, principalmente em grandes, em operações muito grandes, né? Que fala assim, escuta, você sabe, deixa eu ver uma empresa, vamos falar da Messer mesmo. Você sabe o que a Messer faz? Ah, ela vende gás. Que tipo de gás? Ah, eu sei que não é de cozinha. Como que esse cara vai fazer? Ele sabe dos produtos porque ele tá ali fazendo pedido, ele sabe das coisas, mas como esse cara vai se sentir pertencente à empresa se ele não entende o propósito da empresa, Uhum. né? Então eu falo assim, então, e quando a gente fala de satisfação, é isso. Eu acho que tem um passo antes que a gente tem que pensar, que é o aculturamento e o pertencimento de todos. Aí depois a gente fala, né, de satisfação. A gente fala, o quanto que eu atendi na primeira chamada, que isso deixa a gente satisfeito, né? Eu resolvi com ele ali na tela. Quanto que a gente tem um índice de qualidade cognitivo, né? Que é aquele índice de qualidade que a gente vê a sorriso na volta. Depois a gente fala das normas técnicas, mas eu acho que isso é um processo que a gente tem que ter junto com junto com o processo de satisfação e ele vem e aí dá para caminhar tranquilamente, você facilitar a vida, caminhar junto, facilitar a vida do cliente e trabalhar aqui ó, no processo de pertencimento. Dá para você fazer essas coisas paralelas, mas é importante que se façam elas e tenha a consciência que são coisas diferentes. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta. Não, 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 respondeu. E como é que a gente pode, e como é que a gente pode pegar esses ingredientes e desdobrar isso numa série de etapas ali para a gente conseguir implementar isso num negócio? Existe alguma metodologia que facilite esse processo? Eu falo que o que a gente não mede, a gente não sabe, Uhum. né? Meu pai tem uma frase que ele fala: o que a gente acha, a gente não sabe. Se eu acho, não sei, né? Então, eu acho que todo o processo a gente tem que escolher indicadores, indicadores chaves. E aí, esses indicadores, eles têm que ser os de CX básico, C, CSAT, NPS, e os desdobramentos deles, né? E aí a gente fala assim, tá, o que alavanca o meu CES a partir de cada indicador? De cada indicador. Às vezes a gente não vai saber isso de cara. Eu vou falar, eu sei que o tempo médio de espera, se eu cair de 1 minuto e meio para 30 segundos, isso vai alavancar o meu CES. Tem coisas que são mais óbvias, né? Uhum. Mas o que eu vou falar, por exemplo, quando eu falo do tempo médio de resolução de ticket? Qual que é o parâmetro do mercado, da minha empresa e do suporte e que o cliente suporta esperar, né? Então a gente tem e aí eu acho que a gente tem que fazer teste e não se comprometer com erros. Eu acho que eu acredito que para alavancar o CES é 15. Pô, eu não tô conseguindo chegar no 15. Eu me comprometi com aquilo? Não. Deixa eu reajustar a rota, deixa eu pivotear o que eu tô fazendo, sabe? E aí eu sempre falo, pega os indicadores que impactam o CES, pega os indicadores que impactam o CSAT e trabalha em cima desses indicadores. Resolve um problema por vez.
que com certeza você vai ter um impacto lá em cima. Então, por exemplo, quando a gente fala de SES, a gente fala tempo médio de espera, tempo médio de recontato, rechamada, tickets abertos, os tickets que forem escalonados, tempo médio de resolução, quantidade de interação. Tudo isso é burocracia que eu estou criando para o meu cliente. Eu sei que são burocracias que eu estou criando para o meu cliente. Então, tá, meu primeiro desafio, porque a minha equipe é pequena, eu quero reduzir o tempo médio de resolução de ticket. Trabalhe aquele tempo médio, resolvi, entrei, vamos pro próximo, pro próximo, pro próximo. Você não vai conseguir desburocratizar a empresa assim. Você não vai conseguir aumentar a sua operação de 10 para 50 pessoas. Então você também tem que ver a sua realidade, no que dentro da sua realidade, dentro da realidade da empresa, dentro da realidade do orçamento da empresa, dos contratos da empresa, o que eu consigo fazer pouco a pouco? E aí eu pego esses indicadores que impactam em cada um desses e vou trabalhando aos poucos, trabalhando paralelo, porque também a gente não consegue focar numa coisa só, né? Então, assim, eu vou trabalhando em alguns indicadores, faço plano de ação, trabalho junto com a empresa um programa de aculturamento, né? Deixo todo mundo ciente. Na última empresa e mais outros 2 ou 3 projetos que eu fiz, a gente fez um projeto muito bacana, que era levar pessoas da empresa para participar, fazer um dia de agente de atendimento. Então, eles vão lá no BPO, ou teve uma empresa que era própria, vão lá na parte de atendimento, a gente explica como funciona, dá um rápido treinamento. As pessoas da empresa, de todas as áreas, de todos os cargos, eles sentam do lado do operador durante 3, 4 atendimentos, depois eles colocam fone de ouvido ou vão no teclado e atendem o cliente. Vai impactar meus indicadores naquele dia, mas o que eu vou ganhar dentro da empresa quando o cara pegar e falar assim: o atendimento foi encerrado, porque eles sempre fazem isso errado. Quando ele vai lá e vê a realidade dos 15 sistemas, uma tela e 10 minutos de atendimento, 5 minutos de atendimento, 3 minutos de atendimento, fala assim: o CCC errou, né? Mas, você já viu como ele trabalha? O SAC errou, né? Mas você já viu como ele trabalha? E aí ele começa a pensar e fala assim: mas e se eu falar pro SAC, de vez fazer assim, fazer assado? E ele. Porque os treinamentos que a gente faz para SAC, eles são todas caixinhas, né? E se eu pegar e falar assim, se essa caixinha aqui eu ensinar para eles um truque que não precisa usar, porque na outra caixinha já vem a informação, né? Toda empresa que passa por ali começa a pensar nisso e começa a falar assim, como eu posso melhorar? Eu acho que isso ajuda muito no aculturamento e na satisfação geral do cliente. Porque a partir desse momento, todo mundo sem querer está pensando no cliente. Ele não pensa no cliente diretamente, mas ele pensa: poxa, aquele cara tem 4 minutos para fazer tudo aquilo, para cancelar o cartão, pedir novo cartão, mudar o nome da pessoa e ainda mudar o endereço. Né? Ele começa a ter essa expectativa e fala assim: o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou trabalhar numa rotina, vou otimizar um bot para trabalhar numa rotina que vai automaticamente restabelecer os endereços, sem precisar entrar no outro sistema. Ele vai alimentar o sistema de atendimento, sempre o cara precisa entrar nesse outro sistema. Né? Matou um sistema que eu preciso fazer. Então, acho que isso pode ser é um bom caminho, assim, é uma boa mistura de ingredientes, né? E aí, Aqui a gente pega esses. Aqui a gente trabalha muito com metodologia de OKR, né? Acredito que você tenha trabalhado bastante com ela. Então, a gente sempre trabalha com um objetivo por vez, né? Então, vamos supor que o objetivo seja: eu preciso começar a medir meu SES porque eu não tenho ele, né? Então, você precisa criar o plano de ação para medir ele, daí você define, ó, esse trimestre a gente vai começar a medir o SES e vamos trabalhar durante os 3 meses para implementar ele, porque não é uma tarefa tão fácil implementar ele, né? Então, nenhum vamos fazer indicador é isso. fácil, né? Nenhum indicador é fácil. Então, precisa fazer isso, aquilo outro, precisa envolver. Talvez eu precise contratar uma ferramenta, talvez eu precise fazer algumas coisas, preciso dar treinamento para o time e tal. Então, vou ter que fazer uma série de etapas.
E daí, se você atacar uma coisa de cada vez, no final do ano você tem esses 3 indicadores pronto, funcionando, para o ano que vem você ter todos os dados que você precisa para você saber se o seu cliente está tendo uma experiência incrível ou não, né? E daí você vai conseguir entender o que, que você vai precisar melhorar no final das contas, né? Mas se você não começar a atacar hoje, você não vai conseguir melhorar nunca, né? E aí quando chega esse momento do ano que vem, você tem um outro desafio. O cliente não responde. Não O cliente responde. não responde a pesquisa. Uhum. O cliente só responde numa situação, quando ele é muito mal atendido. Não, muito não. Quando ele é muito mal atendido ou quando ele é muito bem atendido. Uhum. Aquele parâmetro da grande maioria não responde a pesquisa. E é Eu ele acho que aí é justamente o o que importa no segundo final das passo. contas. E E o que até. está ali no meio, a massa é o que importa no final das contas. Porque Exatamente. os extremos você conhece. Você sabe Exato. durante a conversa, cara, eu consegui gerar uma satisfação nesse cliente muito foda. Olha, esse aqui saiu insatisfeito, saiu me xingando aqui. Minha mãe, coitada, chamou de tudo ela quanto é nome. Né? Exato. Os extremos você sabe, mas quem está ali no meio, você nunca tem referência. E eles são os dados mais importantes no final das contas. Exatamente. E aí, como você faz para ter esse volume? Né? Eu Uhum. falo sempre que a gente precisa ter uma régua, mas uma régua de comunicação que ela não vai atrapalhar o cliente, né? Porque nada mais chato do que toda hora você recebendo aquele e-mail, né? É. Então eu tenho uma métrica que é assim, eu não passo de 3 cobranças em 10 dias, sabe? Aham. Ou 15 dias, dependendo do mercado, por exemplo, se for um B2B. Eu tenho que dar um tempo maior, né? É, e eu, há algum tempo, eu desisti do volume. Eu fui pela confiabilidade dos resultados. Então, a gente vai lá por amostragem simples. Se eu mandei 500 pesquisas, recebi 80, quanto de confiança eu tenho nessa amostragem? Dessa Ah, confiança, a legal. gente tira aí um percentual de erro que a gente sabe que são os extremos, e a gente trabalha a partir Uhum. daquele feedback. Eu acho que isso no Brasil é a grande dificuldade. Eu trabalhei em outro país na América Latina e lá era incrível, era o sonho de consumo de todas as empresas. Era uma telecom e em torno de 80% das pessoas respondiam às interações que Caramba. eram que iam para N2. Quer dizer, não foi a interação imediata que ele respondia, aquela interação que demorou para responder, que demorou para ser solucionada, e a pesquisa foi depois de 5, 6 dias. E 80% das pessoas respondiam. Falava, gente, vocês têm ouro nas mãos, né? Quase diamante. Porque Aham. no Brasil, se a gente conseguir 2%, 3% de uma base de respostas, fala assim, poxa, tô indo razoavelmente bem. Não é o ideal, mas tô, Não, tô ali. da resposta imediata, se você tem 20, 30% já é lucro demais, velho. Você imagina Exato, 80% depois de tanto tempo do problema resolvido? exato. E qual que era o problema deles na época? É que eles tinham tanto volume de feedback que eles não conseguiam filtrar aquilo ali do que realmente gerava valor para o cliente, porque o cliente falava assim: o Rômulo foi super legal comigo. Legal. Aham. Mas isso não vai O me que que eu gerar faço? O que que eu insumo. faço com isso? O que que eu faço com isso? Exatamente. Entendeu? Então, o grande problema deles era, tá, eu tenho muito feedback. E o que eu faço com esses feedbacks? Como que eu crio um plano de ações que agregue valor dentro da experiência, né? E era incrível, assim, porque foi uma experiência para mim que eu falava assim, gente, eu nunca mais vou trabalhar com isso, com esse volume de feedback. Eu, a gente tinha liberdade de você aplicar várias metodologias que aqui você não consegue aplicar, Uhum. né? Porque você não tem volume, né? Então, assim, eu falo assim, quando a gente fala de geração da experiência do cliente, né? Tem um indicador que é importante, que é quando qual que é a receita gerada pelo cliente que foi indicado? Né? Então, você me indicou um serviço, eu vou lá e contrato. O meu serviço é uma receita gerada a partir da sua confiança na minha empresa. Sim. Né? Então, qual que é essa receita que eu gerei?
Hoje é muito difícil medir isso. A gente não tem esse tracking. É muito raro ter esse tracking. E lá a gente tinha esse tracking, porque a primeira mensalidade era tipo 30% do valor, porque ele foi indicado, sabe? Então você conseguia medir, sabia por código quem era que foi que indicou. Então, assim, são experiências que a gente faz, que a gente fala assim, poxa, eu queria tanto aplicar isso na minha realidade, mas eu tenho uma falha de dados, eu tenho uma falha de promotores. Poucas marcas no Brasil você consegue falar assim: eu tenho uma quantidade de promotores que são capazes de gerar uma receita recorrente ou uma receita spot de contatos direcionados, de contatos indicados. E quando existe isso, você não consegue mapear muito bem, porque essa informação ela se perde no meio do caminho. E aí a Uhum. gente perde uma grande oportunidade de trazer mais orçamento para a DCX. É, com Né? certeza. Aline, você consegue compartilhar algumas experiências pessoais ou de clientes de vocês que consegue ilustrar como que vocês conseguiram aplicar de forma mais prática essa receita de bolo ali? Não precisa, lógico que não precisa falar o nome da pessoa, do cliente, da pessoa e tal, Claro. mas só falar como é que esse processo foi aplicado ali de forma um pouco mais prática. Eu falo sempre, quando eu chego numa empresa, como está o seu básico? Ele está sendo bem feito? Porque se o meu básico não está sendo bem feito, não adianta eu querer fazer uma revolução na experiência do cliente. A promessa que você faz ao cliente, você cumpre ela? Então, eu sempre começo por aí. Normalmente demora de 2 a 3 meses, dependendo da complexidade, demora um pouco mais, para depois a gente começar a trabalhar com a gente começa a medir os indicadores quentes, né, logo após a interação, mas assim, sem grandes compromissos com ele. Porque eu sei meus problemas, os meus problemas internos. Eu não cumpro prazo de entrega, eu mando fatura errada, eu o meu atendimento demora 20 minutos, 40 minutos para acontecer. Então, assim, eu sei dos meus problemas. Então, a gente começa a trabalhar no básico. Depois a gente começa a trabalhar o básico, e junto com isso a gente já colocou a pesquisa quente, né? Logo após a interação, nos momentos chaves. Eu sempre trabalho com SES, mas eu meço muito três principais indicadores com SES, que é tempo de espera de atendimento de uma necessidade. Então, qual é a resolução do meu ticket? Se eu tenho uma operação de atendimento telefônico ou chat, qualquer coisa com humano, que hoje é até normal a gente não ter operação com humanos, né? Mas se eu tenho uma operação como pessoa, eu meço qual é o tempo médio de espera e comparo, né? O cara que ficou muito tempo com o cara que ficou quase tempo nenhum, qual que foi o impacto dele no quente, né? Pra gente tentar ir se ajustando para chegar num fator comum que seja razoável. E o outro é qual é o percentual de atendimentos que eu resolvi em linha. Eu acho que esses três indicadores, se eu falar assim, uma OKR para SES, eu trabalharia com esses três indicadores. Legal, legal. Porque eu acho que eu acredito, tem muitos outros, mas eu acho que esses três indicadores são os básicos, né? É aquela coisa que impacta o cliente logo de cara, assim. Fiquei muito tempo na linha, não consegui resolver meu problema, né? E então acaba que esses três indicadores são essenciais. Quando eu vou para a satisfação do cliente, eu gosto muito do tempo de atendimento, que ninguém quer ficar muito tempo na linha. Então eu tenho que ser rápida no atendimento. Eu gosto também de trabalhar com tempo de silêncio. Como que tá o meu tempo de silêncio? E de preferência, hoje Tempo de silêncio é tipo quando o atendente fala, vou analisar aqui, daqui a pouco eu te retorno e você fica isso, ouvindo espera um musiquinha pouquinho. lá. Entendi, Espera um entendi. pouquinho. Então, Aham. assim, e aí você fica lá, 2 minutos, 3 minutos. Dois Oi? minutos. E Oi, você tá aí? aí ainda? Oi, você Bem, caiu a você linha? nunca fica mudo, né? Você nunca sabe se você tá funcionando, se tá funcionando o negócio, se não tá, é desse Isso jeito. mesmo. Então, acho que isso são dois indicadores que a gente pode falar são coisas que impactam muito o CSAT. E aí, o volume de reclamação. Não é o volume é reclamação por erro. O quanto que eu errei com aquele cliente. Eu brinco Uhum. que tem clientes que parece que
tem uma luz que vem lá de cima e tudo acontece com ele, né? Sempre tem uns assim, sempre tem O uns assim. cartão é É, clonado, dá 2 meses a compra invadida, dá 3 meses. zicada, É incrível, entendeu? E aí, e é legal a gente ter esse acompanhamento, ter isso muito bem registrado, porque isso depois pode dar um preditivo da gente saber dos cancelamentos. Um cara que tem muito Uhum, problema, ele não vai ficar comigo muito tempo, né? Isso dá um preditivo de cancelamento, mas isso é outra história. Mas eu acho que esses indicadores que a gente, reclamação, tempo de silêncio e o outro do que eu falei que eu esqueci já, tempo de silêncio e tempo de atendimento, eles são 3 indicadores que vão impactar o seu CSAT de alguma maneira. Claro, aliado a isso, tem coisas que você não mede diretamente, que é o sorriso na voz, a empatia, a proatividade. Essas coisas são muito mais de escuta, de análise, de atendimento, do que aquela coisa. O que a gente tem. Eu acho que o início de tudo tem que ser bit byte. Eu conto, tá bom, tá ruim. Né? uhum, Essas coisas de análise que a gente vai ouvir, ela faz parte de um processo de melhoria contínua. Mas se eu preciso iniciar para ontem, eu vou no bit byte. Tá. 80% resolveu em linha. 30% resolveu em linha. Né? Então, assim, tem isso. E aí, e aí, depois disso, a gente vai para NPS, né? Que é o bolo pronto, que a gente só precisa confeitar, uhum, né? E aí eu aprendi com um diretor que eu tive numa telecom, que ele falava assim, eu não preciso confeitar o bolo de noiva de início. Se eu conseguir fazer um bolo de café com brigadeiro por cima, na situação atual que eu tô felizão. E aí, eu não quero aquele bolo de noiva com flores de açúcar. Eu quero um bolo de cenoura com brigadeiro por cima. Ele falava, toda hora ele repetia isso pra gente. Falava assim, aham, como que tá o nosso bolo de cenoura? Já tem cobertura? Ele sempre falava isso. E eu acho que é uma analogia muito boa, porque às vezes a gente está trabalhando e a gente está lá focando naquele bolo de noiva com flores de açúcar, quatro, 5 andares, bonequinhos de marzipan. E aí, só que a gente não consegue fazer com que o bolo de cenoura cresça, ele fica aquela coisa acachatada. Você que é mineiro, fininha, você né? sabe. Fininha, né? Fininho, Nessa parece um pudim, finurinha, assim. É, né? e solado, né? E duro, né? O bolo saiu, mas tá ali solado, duro. Então, ele falou assim: só quero bolo fofinho de cenoura com cobertura de brigadeiro, gente. Isso que eu queria dizer. Que a gente levava, né? Eu era mais jovem. Nossa, a gente tem. Vai salvar o mundo, né? Ações mirabolantes. Ele. Tá, mas e o bolo de cenoura? Tipo. Então, eu falo assim: quer começar? Começa com. A receita de bolo é simples: burocracia, facilidade, satisfação. E aí, eu não sei como começar. Acompanha 6 indicadores. Todo mundo consegue acompanhar 6 indicadores no mês. Uhum, Assim, a gente espera, né? é, Mas assim, são 6 indicadores que são bit bytes, são registros de sistema, são volume de interação, né? uhum. E Então eu acho que depois que a gente tem esses indicadores, aí supondo que o empresário foi lá e falou, nossa, beleza, eu tenho 6 indicadores, tá legal. Daí, como é que ele sabe se esses indicadores estão bons ou ruins em relação ao mercado? Tem algum lugar que ele consegue fazer um benchmarking, buscar uma referência, alguma coisa assim? Porque esses indicadores são muito internos, né? Então, pode sim. ser que tenha uma pesquisa, alguma coisa assim, mas são algumas referências muito internas. Como é que ele pode saber se, nossa, não, eu estou indo bem, eu estou indo mal? Porque eu vejo, eu trabalho muito na área comercial, e daí eu vejo que a área comercial tem muito benchmark, né? Principalmente dos CRMs, né? Eles conseguem rodar muitos dados dentro da base deles, daí eles lançam esses benchmarks. Então você pega ali a RD Station, você pega o Pipedrive, você pega a Zendesk, né? Que é uma baita de uma plataforma Sim. de sucesso do cliente, ali, de experiência do cliente. Então eles lançam alguns relatórios assim, mas como é que o cara consegue ver? Eu tô indo bem, tô indo mal, tô na média? Onde ele pode Vou te buscar essas contar. referências? A minha referência são meus colegas de trabalho. Sabe, meus colegas, a gente tem um grupo que chama Amigos de CX. Aliás, gente,
Beijo pro grupo. Boa, Eu boa. sou eu sou quase que mudinha ali no grupo, mas quando eu preciso de alguma coisa, eu lanço lá. Gente, qual que é a referência de vocês para isso? E todo mundo é muito colaborativo. Tem gente de todas os segmentos. E aí eu te confesso, quando eu entrei na Messer, para mim, a Messer ela foi um dos meus maiores desafios, porque quantas empresas de gás tem no Brasil? Três, quatro? Não tinha referência. E eu não tinha referência. Então, a minha referência foi muito do que eu vinha de mercado de massificados, né? O que é bom para o mercado de massificados. E depois eu analisava, tá, o meu bom é 80%, mas aqui, considerando a minha realidade, a minha burocracia, meu tipo de negócio, o fato de ser B2B e um B2B mais complexo, o quanto que eu tenho que reduzir disso? E alinhava com o time de executivo. Olha, eu acredito que a gente consegue chegar aqui, mas nesse momento eu chego aqui. Uhum. Entendeu? E uma outra coisa que eu gosto bastante é conversar com o cliente, fazer entrevistas com clientes. Mas eu acredito que você não pode conversar com o cliente, fazer essas entrevistas quando você não está fazendo o básico. Você já tem que estar dando valor na experiência do cliente para entrevistar um cliente. Porque senão você vai ouvir tudo que você já sabe. Que ele fica muito tempo na linha, que o produto dele sempre vem errado, que a fatura dele sempre precisa ser refeita. Então, assim, ele tem que ter uma percepção, que aí é uma percepção que você, conhecendo a empresa, vai ter, que é quando que eu vou conversar com o meu cliente sobre a experiência dele. Uhum. Para não ouvir mais do mesmo, que senão você vai ouvir o mais do mesmo. E o que vai te É, enriquecer? todo dia sempre a mesma reclamação, não acrescenta em absolutamente nada, né? Exatamente. Então, às vezes, assim, existe uma ansiedade. Não, vamos fazer entrevista de profundidade. Não, vamos conversar com o cliente. Gente, em que momento nós estamos para fazer essa entrevista de profundidade? A gente vai. Sempre se aprende alguma coisa, sempre se aprende alguma coisa. Qualquer conversa com alguém, você aprende alguma coisa, você tem algum insight. Mas você tem que ter segurança quando você está conversando com o cliente, fazer uma entrevista de profundidade sobre o que você pode dar de resposta para ele. Agora, se ele vem e fala assim, toda vez que eu ligo é 40 minutos de espera, você sabe que você não tem previsão de aumento da sua operação. O seu volume, ele não tem tendência à queda. Você vai falar assim, não, mas isso vai mudar? Ah, vai mudar quando? Então, você tem que ir você tem que ir com argumentos que as coisas estão mudando de fato. Não é só com promessas que vão mudar, porque de promessas a gente não está cumprindo. Então, eu Uhum. acredito que quando você não tem referência, ou você tem referência e está conseguindo atingir, e você já está seguro que seu básico está bem feito, eu acredito muito na entrevista de profundidade com clientes. Pega um volume de clientes que você sabe que são promotores, outros que você tem certeza que são detratores, de segmentos diferenciados. 4, 5 de cada segmento você consegue fazer. Se for necessário, e eu gosto muito dessa solução, faz um evento, um pequeno evento, sabe? De network entre clientes. Sabe, leva um evento legal, uma pessoa que palestra bacana, faz aquele coquetel antes e o jantar depois, para você conversar com o cliente. Coloca pessoas da sua empresa, de vendas, pessoas de logística, pessoas de atendimento, ali infiltradas naquele meio para ouvir e puxar conversas, Uhum. sabe? Eu acho que isso é leve e te traz muito insight. E leve pessoas que realmente são impactadas com a experiência do cliente. Existem empresas, por exemplo, que você fecha um negócio com um cara de compra, mas quem está sendo impactado é o outro. Né? Então você tem dois canais de experiência aí. Você tem um canal de experiência da compra, uma jornada de compra, e você tem a jornada de utilização. Qual que é o seu maior problema? A jornada de compra ou a utilização? Ah, é a utilização. Então, o meu contato de compra, ele não me agrega tanto valor quanto o cara de utilização, um software de marketing digital. O cara que contratou o software de marketing digital não é o cara de marketing que está ali fazendo as postagens no dia a dia e sabe das dificuldades. É esse cara que traz as dificuldades que você tem que trazer. Eu acho que isso é um ponto que às vezes a, a empresa esquece. Ela leva o contato-contrato e não o contrato-usuário. E você tem que ter esse cuidado quando vai fazer a entrevista de profundidade. Isso é o que eu faria.
né? Isso que eu Legal, faria, que eu legal. indicaria para fazer, né? Não, Procurar show, seus show colegas de de bola. trabalho. E tem também a Forrester. Se você tiver aí na faixa de $300 para gastar num paper, você pode pagar os $300 no paper da Forrester e ele traz todos os segmentos e todas as, as indicações, né? É um bom investimento, mas é caro. É caro, é. 300, isso É é caro. 300 E dólares 300 por dólares, mês? eu falo que é um mês de camiseta para minha operação. É 300 dólares por mês esse valor? Não, é o paper. Ah, É o o paper. paper. É Tá. é o PDF. É o Aham. PDF, Mas daí entendeu? ele solta esse relatório de Uma forma vez no anual, ano, assim. normalmente. Uma vez no Daí ano. 300 dólares por ano, tá, não, Mas não, existe não, não é tão caro assim. existe a pegadinha do malandro, né? Ela é muito focada no mercado americano. Que, por É, exemplo, que daí as não usa métricas o são muito WhatsApp no diferentes atendimento. nas... É verdade, é verdade. Entendeu? Então, assim, pode ser um bom parâmetro, mas você vai ter que trazer aquele parâmetro para a sua realidade, né? Uhum, Então, eu acho que assim, é, colegas de trabalho, é, entrevista de profundidades e alinhamento de acordo com a realidade ainda acaba sendo os melhores meios. Vamos falar de NPS, por exemplo. Eu quero ter um NPS de 70. Tá bom. É o NPS dos sonhos, 70, top, aham. né? É o NPS dos sonhos. Tá. Mas, considerando a sua realidade, você vai prometer 70 para o seu executivo? Sabe? É preciso ter essa consciência. Porque prometer e depois você cumprir a todo custo, tem que ver se o meio tá valendo a pena. Sabe? Eu já passei por uma empresa, num projeto, que eles investiram quase 6 milhões em experiência do cliente para aumentar o NPS, porque o NPS está ali vinculado diretamente com o valor da marca, né? Aham, Porque eu tenho. E assim, de repente você via todo mundo saindo atirando para todos os lados. E um monte de coisa amarrado no bambu e arame. Que vinha o lobo mal, uhum, assoprava e ó, caía. Né? Tem que ver aqui, como que você promete uma coisa. Qual que é o seu comprometimento? É, quando eu sou gestora, eu sempre falo, meu comprometimento é desburocratizar o máximo possível. Porque treinar a minha equipe o máximo possível. Porque eu sei que o meu NPS vai começar a refletir a minha realidade. Né? E trabalhar para que eu tenha resposta desse NPS. E não fazer o NPS a toda interação. Né? Ninguém é uhum, leal de uma interação para outra. Você é é, leal de um relacionamento. Né? uhum, Então, por exemplo, eu brinco que tem uma plataforma que quando você vai avaliar alguma coisa, a última pergunta deles é obrigatória, se você não responder, você não consegue finalizar a, a pesquisa, que é, você indicaria essa plataforma para seu colega? é. Eles rodam o NPS onde não cabe um NPS, né? Entendeu? Então, assim, Aham, eu indicaria. Eu sei que a plataforma não tem nada a ver com o restaurante que eu tô pedindo. aham, Entendeu? É, aonde que eu vou rodar esse NPS? E aí que eu falo, eu não conheço a empresa, não conheço a cultura da empresa, mas o NPS a todo custo. Porque isso com uhum. certeza alavanca o NPS dele. Com certeza. Ah, com certeza, com certeza. Porque vai vincular o prestador de serviço, a plataforma, e você vai dar o NPS de acordo com aquilo. E vai alavancar. Mas é o NPS real. Uhum, Entendeu? É uma plataforma muito famosa, então com certeza muita gente indica. Mas, aham. mas enfim, É, a gente trazendo isso para minha aqueles assim, realidade, da né? minha Líder empresa. de mercado tem praticamente eles, né? Então, Exatamente. Mas, mas trazendo isso para minha realidade, da minha empresa, aham, do que eu faço. Eu falo assim, quando eu tô medindo quente, eu sempre pergunto, foi fácil? Você ficou satisfeito? E você indicaria este canal? Porque aí eu tô falando do canal, eu não tô falando da minha marca. E é, aí eu consigo comparar os canais. Olha, o pessoal tá indicando o WhatsApp, mas não tá indicando telefone. Olha, o aham, pessoal tá indicando chat, mas não tá indicando e-mail.
né? E Mas aí daí isso aí cabe mais o CSAT do que o NPS propriamente dito, não é? que aí eu já perguntei ao CSAT se ele ficou satisfeito, né? Aham. Aí eu pergunto, você indicaria o canal? Então ele está saindo de uma Ah, ligação de entendi. atendimento. Você indicaria esse canal de atendimento para um outro cliente? E aí eu não meço nem de 0 a 10, eu meço sim ou não. Um para sim, dois para não. Que é isso que Ah, me entendi. importa. Entendi. Não deixa de ser um NPS, porque é uma Uhum, indicação, né? Uma uhum. fidelização ao canal. É, por exemplo, é, você pode comparar um chat com um WhatsApp. Um chat no site com um WhatsApp. Então, olha, Sim, sim. a tal ponto que de repente você tira o chat ali do seu como canal de atendimento. Você tira o chat do site e coloca o WhatsApp lá dentro do site para ficar uma única interação, já que a preferência é essa, né? Exatamente. Então você consegue fazer planos AB, assim. E eu acho que isso é bem importante. E eu nem lembro qual foi a pergunta que você fez. Se eu respondi. Legal. Não, eu acho que respondeu. Eu acho que respondeu sim, porque na verdade era para você compartilhar essas experiências pessoais e ilustrar como que aplicava é, essa receita de Uhum. forma mais clara, assim. E assim, a gente sabe que toda vez que a gente vai implantar qualquer tipo de metodologia, nem tudo é só sucesso, né? A gente Ah, erra, a gente erra um monte no caminho ali. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os erros mais comuns que acontecem e como é que a gente pode evitar esses erros, né? Como é que, o que que a gente deve fazer de preparo antes para a gente poder tentar evitar esses erros que são bem comuns. vamos falar de experiência do cliente. Gente, experiência do cliente não é só marketing, vendas, é sucesso do cliente e atendimento, tá? É, experiência do cliente é desde a interação dele com a marca até ele sair com a base. A experiência de saída da base. Alguém já saiu da base da Netflix? Você tem certeza que quer cancelar? Sim. É isso. Difícil assim. Isso é a experiência do cliente. Eu não tenho que ligar para lugar nenhum, eu não tenho que ouvir discurso de retenção nenhum, eu não tenho que falar sim 10 vezes. Mas você tem certeza? Isso baixa. Não, é isso. Então, a experiência do cliente ela vai desde como você comunicou sua marca até como você trabalhou a saída do cliente da sua base. Então, eu não estou trabalhando e quando eu estou procurando trabalho, eu olho as vagas assim e falo assim, experiência do cliente. Aí eu entro lá. Gestionar carteira. Isso não é experiência do cliente, gente. Experiência do cliente não gestiona carteira. Experiência do cliente ela é corporativa, né? Gestão de carteira ela é importantíssima, importantíssima. Só que ela é uma função de sucesso do cliente. Ela é uma função de gestão de carteira. Outro erro que eu vejo é muitos indicadores. Muitos indicadores. Quem vê tudo não vê nada. Eu falo que assim, eu faço uma analogia com os meus analistas, que é o seguinte: existe algumas visões que a gente tem que ter. Quando você é estagiário, analista, imagina você está visitando uma cidade, São Paulo, você está na Avenida Paulista. Quando você é analista, você está andando a pé na Avenida Paulista bem devagarzinho. Então você está vendo todas as placas, o que tem dentro da loja, as galerias, você está olhando tudo. Quando você é um coordenador ou supervisor, um coordenador, supervisor, depende, né? Qual que é o nível primeiro, qual é o nível segundo. Você começa a andar de Cada empresa elenca de é, uma forma diferente, né? de uma forma diferente. Você começa a andar de bicicleta. Você ainda tá vendo, mas assim, você vê uma forma mais rápida, né? Você ainda sabe onde tem tal galeria. Quando você é o coordenador, supervisor, né, o que tiver acima desse, você começa a andar de carro. Poxa, eu não vi aquilo ali. Mas você está seguro que a sua equipe viu aquela galeria ali e sabe o que tem dentro dela. Quando você é gestor, você anda de helicóptero. Você vê se o trânsito tá intenso, se tem muito pedestre na área, se está acontecendo algum problema, se tem alguém aqui que resolveu fazer um show surpresa e parou todo uma faixa da Paulista, né? Se debaixo do MAN tá tendo algum do MAN não, do MASP, tá tendo algum protesto. É isso que você olha como gestor. E o que eu vejo às vezes é que aquele Power BI lindo, com
30 mil indicadores e que você não consegue nem fazer correlação com um com o outro, porque tem tanta coisa ali acontecendo que você não sabe o que olhar. Então, eu acredito muito que a gente tem que ter todo mundo, você vai acompanhar essa operação como um todo, mas você tem que saber o que você olha e quais são os seus propósitos. Então, meu propósito é o SES ser mais alto ou o menor possível, depende da sua leitura. Então, eu quero que o meu SES seja o mais alto possível, seja o mais fácil possível. Eu, como gestor, eu quero olhar 3 indicadores. E aí, esses 3 indicadores vão me dizer. E aí, eu vou olhar para o meu time e falar assim, por que está tão alto o tempo de espera? Ah, a gente está com desfalque na equipe. Ou por que o meu tempo médio... O que está acontecendo com meus tickets que são escalonados internos que estão demorando 30 dias para ser resolvidos? Aí eu vou ligar para o Rômulo, que é lá de logística, e falar, ô Rômulo, tudo bom? Tem 3 tickets aí na sua área que está com 30 dias de espera. Você sabe que o cliente já me ligou 5 vezes. Pô, Rômulo, me ajuda a te ajudar, né? Então, assim, eu acredito muito que a gente tem que ver o que é essencial ao nosso olhar e saber fazer o vínculo, o caminhozinho, sabe? A jornada nossa como gestor, como que a gente olha esses indicadores, como a gente olha os problemas, o que uma coisa impacta na outra. Eu acho que isso, eu acredito muito que isso seja um fator que, às vezes, é, sabe mostrar trabalho? Ai, eu vejo 50 mil Uhum. indicadores, mas eu não consigo ler os 50 mil indicadores. Eu não consigo. Eu sei que cada indicador independente me diz, mas o que o conjunto dos 50 traz? É melhor eu olhar menos, mas eu saber o que tá. E aí, aquela coisa, chegou no ótimo desses, parte para outros. Começa a olhar outros com aqueles assim, ó, na zona paralela da visão, né? Foque um com a zona paralela dos outros, sem perder eles de vista. E um terceiro ponto que eu acho que agora está mudando, mas se a gente fosse olhar lá para 2020, isso não era uma coisa que se dava importância, é a cultura centrada no cliente mesmo. Com que todos, eu querer mudar a minha experiência do cliente sem mudar a minha cultura, sem dar consciência que a todas as pessoas que estão trabalhando naquela empresa que ela tem um impacto, por menorzinho que seja, que foi o exemplo do tributário que a gente comentou. Que se o tributário não fizer alguma coisa, eu vou ter que aumentar o meu preço e vou impactar o meu cliente. Então, assim, a menor coisa que a pessoa faz, ela impacta o cliente de alguma forma. E deixar claro a todos da empresa qual que é o seu impacto. E aí tem uma ativação que eu gosto bastante, que é mapear uma jornada e deixar ela bem ilustrada. Bem ilustrada, nem uma jornada, mapear uma blueprint, sabe? Aquela que mostra os processos, sistemas envolvidos. Mapear uma blueprint e deixar no local que todo mundo passa. Sabe? Todo mundo passa. E olha aquela blueprint e sabe aonde que ele está impactando naquela jornada, naquela blueprint. Onde que ela entra. Teve uma ativação que eu fiz, que a gente colocou isso na recepção da empresa, era bem grandona assim, e todo mundo ganhou 5 avatarzinhos deles. E eles colavam aquele avatar e mudavam aquele avatar, ficou 6 meses lá. Aonde ele estava impactando. Legal. Sabe, assim, quanto que me custou? Me custou um mapeamento, mas Aham. assim, a ação, eu trouxe pertencimento, eu trouxe aonde a pessoa está impactando de uma maneira super bacana. Todo mundo entrou lá, fez seu avatar, depois a gente imprimiu um avatar com magnetismo lá, não é magnetismo, eu esqueci. Né? E a pessoa ia lá e colava que nem um imã. Ah, impacta aqui, impacta aqui, impacta aqui. E uma vez por mês a gente tinha o dia de atualização de jornada. Que a gente pegava aquele blueprint, ajustava o que foi ajustado, que foi um processo longo, foi um processo de quase 7 meses. Ajustava a necessidade. E aí a pessoa pegava os avatarzinhos dela, ia lá e mudava. Ou mantinha no mesmo lugar. Mas aonde que eu estou impactando agora? É uma coisa que não custa muito para a empresa, e ela traz um pertencimento à jornada, e ela traz um conhecimento da jornada. Porque o cara, para ele saber que ele impacta naquele lugar, ele teve que ver toda a jornada. Ele tem que ver todos os sistemas. O cara de TI, ele tem que saber, eu cuido do Sales Cloud. Ah, o Sales Cloud entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ah, então impacta aqui, impacta aqui, impacta aqui.
Então ele começa a saber o que ele faz para o cliente, né? Uhum. Como que ele garante o salário dele todos os meses, né? Porque o cliente é isso, é a garantia do nosso salário. Ah, com certeza, de todo mundo na empresa, né? Se não tiver ele, não Exatamente. tem o pagamento de salário. Como que eu E garanto o meu salário? você consegue compartilhar um exemplo ali de como que uma pequena mudança na abordagem do cliente pode ter resultado aí numa melhoria uma melhoria grande na satisfação do cliente? Às vezes um ajuste, alguma coisa assim. URA, quando a gente fala de atendimento cliente. Quem aqui já tentou ligar num banco? E eu já fui paga para isso, tá? Não é com orgulho que eu falo isso, mas aquelas URAs que você fica em looping, que você quer uma coisa e você volta ouve seu saldo, aí você ouve seus investimentos, aí você ouve seu cartão e você não consegue falar com uma pessoa para mudar o seu pacote de mensal, sabe? E você existe um impacto por trás disso, que é o meu volume de agente de atendimento. Isso é óbvio, se faz isso porque são volumes muito altos de ligação e eu preciso ter um impacto mínimo no meu volume de atendimento, que isso é orçamento. Uhum. Mas você trazer uma URA que talvez ela nem precise ser tão direta, mas uma URA que ela não dê tantos, não seja um carrossel tão grande, né? Que você gira, gira, gira e não sai do lugar. A URA ela traz um efeito imediato, tanto na satisfação quanto no CS quente. E ela, inclusive, ela muda NPS. Clientes da Importante terceira isso. idade, que ainda na faixa, e eu vou falar aí acima de 70 anos, 75 anos. Tem muitos velhinhos mais agitados que já são mais modernosos, mas assim, existe ainda aqueles que precisam ligar, precisam ir na agência. Quando eles ligam, existe uma auto-insatisfação porque eles não conseguem falar com alguém. Eles só falam com o robô. E aí, teve um projeto que a gente fez que a gente pegou o mapa dos clientes que isso aumentou muito. Acho que esse é um bom exemplo. O que a gente fez? A gente segmentou em heavy users e low users. E dos heavy users, a gente tirou os 10% que eram heavy users. E todos eles, o mais novo tinha 68 anos de idade na época. Nunca vou me esquecer Nossa, disso. Porque que legal. eu lembro que era a idade do meu pai na época. Falei, pai, Aham. você me impacta. E era inclusive uma coisa que ele era cliente, tá? E aí a gente fez uma ilha de atendimento daqueles caras. Entendeu? Pelo volume que eles ligavam, a gente conseguia ter um atendimento praticamente direto. A gente tinha uma hora super simplificada, que era tipo saldo, problema com roubou o cartão e outros assuntos. Tinha mais assim, em base era clique 9 para falar com a gente. Sabe? O volume que tinha e o impacto que isso gerou foi muito legal. E nesse mesmo projeto a gente fez uma ilha de rechamada. Se a pessoa ela tinha me ligado até em 48 horas, eu tinha uma ilha que atendia essa ligação direto, sem passar pela URA. Porque se ela me ligou em 48 horas, era por um motivo específico. Por aquele motivo, e ela me ligou em 48 horas, o problema era muito sério. Ou ela não tinha Uhum. tido retorno, ou não tinha sido resolvido, e isso ia me impactar financeiramente nos meus negócios. Então, que Uhum. eu tinha. Eu peguei aquele telefone, a Aline me ligou. Até 48 horas depois, ela me liga de novo, sem contar final de semana, tá? A gente Uhum. pulava sábado e domingo. A gente pegava e falava assim: olha, ela me ligou. 48 horas ela tá me ligando, ela reconhecia o meu número e eu nem passava por URA, eu ia direto pro humano. Legal isso, legal. Isso fez assim uma diferença muito grande no meu índice de satisfação. No quente, no frio, no NPS, eu tinha um volume muito pequeno de resposta desse lugar especificamente, mas os NPS de promotores eram sempre de clientes acima de 68 anos e de clientes que caíram nessa ilha. Assim, e para nós foi uma surpresa, porque assim, resolvi o nosso problema, porque aqueles 10% ali dos heavy users, eles impactavam na minha fila. Então Uhum. ele impactava o Rômulo, que quase não me ligava. E quando ele me ligava, ele tinha que estar competindo com o cara que me ligava todo Eu tinha que dia. esperar uma eternidade porque a galera que ligava todo dia tava lá também. Tava ali.
E assim, e não foi uma solução muito cara, porque a gente colocou isso em horários específicos, a gente mapeou o horário, quando não estava nesse horário, essas pessoas eram redirecionadas para outras células. Então, assim, foi possível. Uhum. Custa dinheiro? Tudo custa dinheiro. Tudo, é. Quase que respirar custa dinheiro. Se você quiser respirar um Aham. ar puro, muito puro, vai custar dinheiro, Uhum. né? Então, assim, mas são coisas que impactam. E uma pessoa que tá com problema, quando ela liga de novo para saber do problema, ela é atendida imediatamente, ela fala, poxa, não fiquei nem esperando. Nossa, eles estão Que me dando atenção de incrível, verdade, eles que estão incrível. preocupados com o meu problema, Aham. de É, fato, não, isso, entendeu? isso com toda certeza muda demais o índice de satisfação do cliente. Não E tem, não é. E não assim, se você tem parar pra como. pensar numa operação de 15 mil pessoas, você vai colocar lá 30, 40 pessoas pra fazer isso. O que é, Aham. É. É né? muito simples. Quando a gente está falando de URA, desses redirecionamentos, disso tudo, a gente está falando de tecnologia, claro, né? E como é que você acha que a tecnologia pode ser usada para poder personalizar? Você já deu um exemplo aí, né? Mas vamos tentar trazer um pouco Uhum. mais de exemplo. Como é que a tecnologia pode ser usada para poder personalizar e melhorar essa experiência do cliente sem perder o toque humano no final das contas, né? A gente aqui, nós somos um grande defensor do atendimento humanizado, né? A gente é uma plataforma de chatbot, mas tanto é que os nossos planos eles variam de acordo com a quantidade de atendente humano, porque a gente acha que o chatbot ele tem o papel dele, mas o humano ele sempre vai ter o papel dele no final das contas, né? Tem a discussão do momento, se a IA vai substituir o humano e tal. Vai substituir um monte de humano ruim. A verdade É, é essa, que a gente é isso acredita. Um aí. monte de humano ruim ela vai substituir. Mas os humanos bons, ela não vai substituir. Até Né? Então a porque gente uma transação é pessoa com pessoa, né? pessoa com pessoa. Então, como é que você acha que a tecnologia pode ser utilizada para poder melhorar essa experiência sem perder esse toque humano? Eu não sou grande especialista em tecnologias, sabe? Eu gosto de ter pessoas que trabalham comigo que são melhores do que eu, e normalmente eu tenho uma pessoa que conhece tecnologia muito mais do que eu, né? São duas pessoas que eu tenho muito melhores do que eu, pessoas que trabalham com dados e pessoas com tecnologias. Eu acho que eu não sou grande especialista nisso. Eu sei o que eu quero e sei como pedir, né? Eu acho que já é um bom começo saber como pedir. Mas eu acredito muito que a inteligência artificial ela vem para personalizar, sabe? Ela vem para entender como o Rômulo gosta de ser atendido, qual o vocabulário que eu vou usar com o Rômulo. Ele vai mapear o que o Rômulo tem teve de problemas lá atrás, para eu fazer um quebra-gelo de uma forma mais personalizada. Oi, Rômulo, eu vi aqui que você teve problema na entrega do cartão. Antes da gente começar, seu cartão chegou? Foi tudo bem na desbloqueio? Então, eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vem para trazer essa facilidade na hora de quebra-gelo, na hora de responder operações complexas. Então, ela entende que o Rômulo está perguntando e ela já mostra para o agente, né, o que pode ser respondido naquelas situações, se couber, facilitar o roteiro, né? Eu acredito muito nisso. Como você disse, eu não acredito em tirar pessoas. Até porque existem perfis de cliente e perfis de cliente. Tem pessoas que não que querem falar com a pessoa. Quantas Uhum. pessoas hoje não pedem um cartão se não for com o gerente de conta? Não, mas é pelo aplicativo. Se for pelo aplicativo, eu cancelo. Pode cancelar essa conta. Uhum. Eu não vou entrar no aplicativo. Então, assim, eu falo pelo meu pai, tá? Meu pai, ele tem 70 e poucos anos e ele vai todos os dias no banco. No banco. Todos os dias, Eu tá? acho que eu acho que eu não vou 5 vezes no ano no banco. Eu nem sei a última vez que eu fui no banco, entendeu? Então, Eu só assim, vou quando o banco me chama e fala assim, você tem que assinar um negócio aqui. Eu, mas não pode ser por e-mail, não? não pode ser por DocSign, Tipo isso. Não, tem né? que ser aqui. Nossa, mas vocês estão muito retrógrados. Eu falo assim. Então, e aí quando a gente olha isso, a gente para e pensa. Meu pai é um perfil de cliente, eu falo que ele é um perfil de cliente chato. Se o cara não atende ele não abre reclamação, ele abre ouvidoria. Ele vai direto na ouvidoria, né? Ele vai direto na ouvidoria,
sabe, assim? Ele não pega fila, ele vai direto da Aham. ouvidoria se tiver fila, sabe? Esse tipo de coisas, assim. Então, a gente tem que entender que, a priori, qualquer relação que a gente tem, e cliente é uma relação, seja B2B, B2C, B2B, B2C, qualquer tipo de combinação de letrinhas aí, de B e C, é uma relação de humano para humano. Ah, é a empresa A que está comprando da empresa B, mas é uma pessoa da empresa A que está comprando de uma pessoa da empresa B. Então, eu não acredito na substituição de humano. Eu acredito que ela vem para agilizar as interações humanas. Vem para melhorar as interações humanas. E eu acredito, e assim, de tudo que você fala para mim, o que você acredita mais? É no quebra-gelo personalizado. É você falar para a pessoa. Oi, nossa, Rômulo, faz tempo que você não me liga, né? Então quer dizer que nosso relacionamento tá bom, né? Olha que oportunidade que você tem de pegar um feedback do Rômulo. Uhum. Do Rômulo falar assim: tava até ontem. Hoje me aconteceu isso, isso, isso. É um feedback que ele tá te dando. Eu Uhum. fui te dar dinheiro no 24 horas e descobri que meu cartão tá bloqueado. Entendeu? Ele já te fala o problema, já te fala onde. Você nem precisa perguntar nada. Né? Então, assim, eu acho que o quebra-gelo vem com a IA, ele vem muito poderoso. E as outras coisas também. Mas quando a gente fala de relação humana, o quebra-gelo, para mim, é o maior ganho de experiência. Porque você consegue personalizar ele de fato. Legal, legal demais isso. Eu acredito muito nisso também. E a gente sempre tem algumas coisas que aparecem, algumas tendências que aparecem, né? Agora a gente está na tendência da IA e tal. E dentro da experiência da experiência do cliente, tem alguma tendência emergente que as empresas devem ficar atentas? Você que está antenada, você que estuda bastante essa área, o que você acha que está surgindo aí que as empresas precisam ficar atentas para poder estudar, implementar, dar uma olhada nisso? Eu não acho que é tendência. Eu acho que as empresas perceberam que é necessário. Que é a jornada do cliente. É mapear a jornada do cliente. Entender que eu preciso de uma experiência coesa, lá da identificação da minha marca até o meu cancelamento do produto. Eu acho que não existia essa percepção da coesão em todos os canais. Não existia um omnichannel, né, a multicanalidade de forma real. Eu tinha vários canais disponíveis, né? Isso não é omnichannel. Então, assim, o omnichannel real, que eu começo um atendimento aqui no telefone, passo por WhatsApp e termino por e-mail, aquele mesmo ticket. Então, eu acredito que e quando a gente fala de multicanalidade, a gente fala de jornada. Uhum, Quando a gente fala de NPS, a gente fala de jornada. Então, eu acredito que não é que seja uma tendência, eu acho que ela vem de 2 anos e meio para cá, tornando-se importante dentro das companhias. Coisas que, assim, a jornada do cliente. O cliente compra, o cliente usa, o cliente entra no atendimento, o cliente cancela. Era essa as 4 etapas de jornada. E foi percebendo isso que não é. É muito mais do que isso. tem muita coisa nesse meio aí que Exatamente. acontece Tem muita se a coisa gente não se cíclica nesse atentar, meio. que se a gente não se atentar, a gente se fica mais perdido do que o cliente estava perdido enquanto estava passando no meio aí, né? É Exatamente. Então, eu difícil acho isso. que assim, não é uma tendência, mas é um reconhecimento de importância. Uhum, Empresas que não que acreditavam que que o único responsável pela experiência do cliente era um saque, era um suporte, elas estão começando a entender que não é. E isso e eu acho que a pandemia ela trouxe muito essa consciência. Porque chegou um momento na pandemia, o início da pandemia, e agora? Eu faço o quê? Né? Eu não sei qual que é o comportamento do meu cliente. Eu não sei quem é o meu cliente. uhum, Eu sei quanto ele me gera de valor, eu sei quanto ele me gera de lucro, eu sei quanto ele fatura, mas quem que é o meu cliente? Como que eu vou me aproximar desse cliente, não vou perder esse cliente durante esse período que todo mundo achou que fosse 15 dias, né? 20 dias, que foi mais de um ano. E eu acho que a experiência do cliente, ela se maturou muito nesse período. Porque todo mundo uhum, teve que ser criativo para não uhum. perder cliente. Porque se você. Todo mundo estava aqui. Nesse momento, o que veio para cá, o cliente daqui saltou para cá.
Então, todo mundo teve que ser criativo para todo mundo continuar em patamares próximos, porque o cliente, ele compreendia no começo. Ai, devido à pandemia, nossos atendimentos estão demorando um pouco mais. Agradecemos sua compreensão. Depois de 6 meses, isso não colava mais. Precisou ser criativo, de criar novos canais, de entender como funcionava o cliente, o porquê que ele entrava em contato. E aí eu acho que se começa a ter uma consciência maior de segmentos não tradicionais, que não segmentados, porque esses sempre tiveram uma noção de jornada, mas assim, de segmentos não tradicionais, empresas menores, a ter a consciência da jornada do cliente. Uhum. Não acho que como eu te disse, não é uma tendência, acho que é uma constatação da necessidade, sabe? Legal, legal. Aline, a gente está chegando ao final do nosso podcast, e daí para a gente concluir aqui com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma sacada, uma última dica para aquele empresário, né? Quem ouve a gente e os clientes da MaxBot ali são pequenos e médios empresários que estão começando, né? Eles já atendem os clientes, já possuem o WhatsApp nas empresas dele e tal, mas muitas vezes ainda não tem um canal, um omnichannel bem estruturado, não tem as métricas, né? Dentro do MaxBot, por exemplo, a gente oferece já dentro da ferramenta o CSAT, né? Então, a pesquisa de satisfação transacional a gente tem ali dentro. E tem outras métricas, tempo de atendimento, enfim, o SLA de atendimento todo a gente consegue extrair dentro dos nossos relatórios e tudo mais. Mas eu queria que você deixasse uma última sacada ali, uma última dica para o pessoal que está ouvindo aqui a gente, para ele falar assim, cara, vou implementar isso agora, assim, acabei de ouvir, vou implementar isso agora, e assim, a dica que você quiser dar aí para a gente poder conseguir concluir isso aqui. Eu vou dar 2 que eu já falei, eu só vou repetir. Boa, boa, boa. Primeiro, entenda o que é o seu básico. O que o cliente espera no mínimo, do mínimo, do mínimo do seu negócio. Que é, por exemplo, fatura, entrega, embalagem, qualidade do produto. Entenda o que é o mínimo, qual é a expectativa mínima do cliente. O brasileiro ele é tão acostumado a não ter bons serviços, que às vezes o mínimo se destaca. Então, entenda qual que é o mínimo para o seu cliente. Para ele, assim, ficar com você. O que ele quer no mínimo? Trabalhe nesse mínimo à exaustão. À exaustão. Para que esse mínimo ele seja o mínimo excelente. Que ele fala assim, pô, eu nem gosto muito desse produto. Mas eu não tenho problema nenhum. Eu vou falar pela minha corretora de seguro. Ela não é a mais barata. Ela não é a que eu tenho mais relacionamento. Só que assim, ela me manda, Aline, seu seguro do carro vai vencer, tem esses preços, qual você quer? É esse o trabalho que eu tenho. Aí eu passo o número do meu cartão e eu só tenho Ela que pensar nisso resolve depois lá. de 12 meses. Uhum. E se acontecer qualquer coisa com o meu carro, que nem outro dia bateram no meu carro, eu liguei e falei, olha, bateram no meu carro e eu nem tenho aqui o número que eu tenho que ligar para chamar um guincho. E é verdade. Eu mandei um WhatsApp para ela falou assim, não, pode deixar, me fala só o endereço que você tá que eu já chamo. Brava. A minha é assim Gente, também. A minha é assim também. aí todo mundo fala, mas você paga 300, você é mais caro. Pago. Foda-se, foda-se. É. Isso. É o meu básico. Eu não quero trabalho, eu não quero pensar quando eu tiver problema com o carro e não quero pensar quando eu tenho que atualizar o seguro do meu carro. É isso. E a outro, busque, não sabe por onde começar? Busque tirar o esforço do cliente. Então, que nem você falou, você é uma ferramenta de chatbot. Como o chatbot pode ajudar a diminuir o esforço do cliente? Ele vai entrar lá, vai mandar uma mensagem, preciso de uma segunda via da minha fatura. O chatbot vai lá e gera e entrega. Ele não precisou entrar em contato com o humano, ele não precisou esperar, ele não precisou fazer nada. Você tira uma etapa muito grande de burocracia, desburocratize para o seu cliente. Mas isso vai dificultar minha vida interna. Meu querido, se fosse legal, chamava férias. Não chamava trabalho, Boa, né? muito bom isso. Muito bom Então, isso. assim, é trabalho, não é fácil, não é fácil. Você não está na praia tomando sol. Você está trabalhando para quê? Para você ter quem pague a sua conta, quem pague seu salário. Quem pague seu salário é o cliente.
Então, assim, desburocratiza para o cliente, mesmo que isso impacte em burocratizar ou ter processos mais complexos dentro da sua empresa. Eu acho que são os dois Legal. pontos para quem não sabe por onde começar. E tenham ferramentas confiáveis, né? Chatbot confiável, relatório, que nem você disse, o relatório, ele tá trazendo já todas as informações. Poxa, que bacana, utilize isso. Não, foi o que eu falei do bolo. Não queira fazer um bolo de noiva com flores de açúcar. Faça o bolo de cenoura, depois você faça o brigadeiro. Dali você vai evoluindo. Então, se a ferramenta já te dá. Eu já trabalhei em algumas empresas que falavam assim: a ferramenta me dá esses indicadores, mas eu não confio. O que fez para você? O que foi que ela fez para você não confiar nela? Como assim, né? Aí faz um Ele calculou mínimo. na mão para entender que o cálculo da ferramenta tá errado? Só pode ser isso, não tem lógica, não. Sabe? Aí faz um caminho que pega o volume pela integração, aí pega na trabalha, limpa os dados, que dá um Para número dar o mesmo assim, valor. ou uma diferença de tipo 2%. 0, ou qualquer É. coisa. Então, gente, como você. Então, por que você contratou aquela ferramenta? Aham, Né? Se você não confia nela. Então, assim, confie na tecnologia que está sendo disponibilizada a você. E só deixa de confiar se ela se mostrar não confiável. Não é desconfiar de início, né? Eu acho que são essas coisas, assim. E use sempre a frase que eu finalizo toda e qualquer apresentação que eu faço, qualquer trabalho, qualquer processo de consultoria. O básico tem que ser muito bem feito, as promessas têm que ser cumpridas. Só depois disso você tem experiência do cliente. show, show. Eu vou dar uma dica também que eu já falei ela aqui, assim. Você vai implementar uma nova cultura na empresa, uma nova operação, ataque um problema de cada vez. Não adianta nada atacar tudo de uma vezada só, porque você não vai dar conta. Porque o problema, na maioria das vezes, ele é muito maior do que você imagina, né? A minha Porque equipe você é vai ter que... grande. Mesmo É, assim, o você... problema também. O problema também. E assim, às vezes você não está totalmente preparado, não tem todas as competências, o time não tem todas as competências para lidar com aquele problema. Então você vai ter que aprender bastante no processo, você vai ter que estudar, você vai ter que ler um livro, você vai ter que fazer um curso, você vai ter que se capacitar, enfim, você vai ter que buscar ferramentas, apoio, consultoria externa, que se você atacar 2, 3, 4, 10 problemas de uma vez, você não vai ter tempo, não vai ter caixa, não vai ter time suficiente para isso. Enfim, vai virar uma bola de neve e você não vai conseguir resolver nenhum problema no final das contas. Então, a dica é ataque um problema de cada vez. Aline, como é que as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente aqui conseguem te encontrar? Deixa seus contatos aí. Quem quiser uma consultoria para criar uma área de experiência do cliente e tudo mais, deixa seus contatos para a galera poder fazer contato com Podem me você. procurar no LinkedIn, gente. É Aline Piton no Monteiro, simples assim. Lá tem muito conteúdo, de verdade. Tem muito conteúdo numa linguagem que eu tento trazer o mais fácil possível. Qualquer dúvida que você tenha, tem falando de todos os indicadores que a gente usa de CX, os indicadores paralelos, de NVR, que a gente nem falou aqui, mas é um indicador legal. A gente não, né? Eu tenho lá tudo que você precisa quando se fala de CX de conhecimento técnico, tá? E se quiser uma consultoria, um trabalho, qualquer coisa, entre em contato comigo por lá, que eu tô sempre online, sempre respondendo. E eu fico super à disposição se você às vezes tem alguma dúvida, precisa. Ah, eu tô com um desafio aqui que eu tô quebrando a cabeça, porque às vezes, gente, eu tive um chefe pouco tempo atrás que ele falava assim: às vezes a gente tá aqui, ó, dentro do oceano da operação e a gente não consegue enxergar o que tem por fora. Aí a gente faz assim, ó, fala: nossa, tem um mundo, tem uma ilha aqui. Só que aí o oceano de problemas sobe e a gente volta a não enxergar aquela ilha, aquele mundo que tem ali fora. Então, às vezes você tá tão imersa dentro de problemas que você não consegue ver uma solução para aquilo que às vezes é simples, às vezes é fácil. Então, eu fico super aberta, eu gosto bastante de conversar, como, né, Rômulo percebeu, né? Oh, Falo aham. bastante. Podem entrar em contato comigo, eu vou ficar super à disposição, super feliz em poder ajudar com um pouco que eu sei.
Eu acho que a gente, às vezes, uma visão de fora pode dar um respiro, né? Sair daquele, né? Sair daquele universo, de dentro daquele oceano e falar assim, olha, tem uma ilha ali que de repente eu possa respirar um ar mais tranquilamente. Então, eu fico super à disposição, me procurem no LinkedIn, Aline Tono Monteiro. E acho que é isso. E eu agradeço mais Beleza. uma vez, Rômulo, porque, como eu te disse, eu fiquei super contente com o convite. Eu acho que é uma oportunidade, a gente está falando de CX de é, não, uma maneira não muito sonhadora, porque existem muitas pessoas, muitas empresas que pensam em CX como uma coisa muito distante ou de uma maneira muito sonhadora. Eu quero dar uma experiência UOL para todos os meus clientes. Gente, você vai ter que escolher entre experiência UOL ou rentabilidade. Experiência UOL custa caro. Então você tem que fazer esse trade-off para você oferecer uma boa experiência do cliente que mantenha a sua empresa rentável. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala de CX, é importante pensar com os pés no chão. Eu tentei aqui mostrar o máximo possível de como a gente pode fazer isso sem perder, sem entrar no mundo de ideias mirabolantes, difíceis de estar tão forte na nossa retenção, na nossa experiência e de uma maneira simples, porque se você para pensar, são quantos? São 3 indicadores básicos, mais 6 indicadores paralelos. Com isso, você já consegue fazer muita coisa. E a nossa ideia do podcast aqui é trazer as pessoas que estão no campo de batalha mesmo. Eu não quero trazer guru de experiência do cliente, nem nada nesse sentido, não. É legal a fantasia que eles contam sobre a experiência do cliente, tudo que você tem que fazer, aquilo tudo é muito massa você ver aquilo num PowerPoint e tal, mas, cara, na hora, quem está no campo de batalha sabe que aquilo ali é difícil, que muitas coisas não se aplicam, então, o nosso podcast é um podcast que traz as pessoas que estão no front, que estão no campo de batalha, estão ali ralando, trabalhando para poder oferecer a melhor experiência do cliente. Aline, muito obrigado aí por você Eu ter que aceito o agradeço. convite. E fica aqui meu convite para todos ouvirem, assistirem nosso podcast toda quarta-feira aqui no YouTube e no Spotify, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira. Falou! Tchau, gente.